Olá a todos, meu nome é Daniel Amaral, eu sou professor no Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos. Estou aqui para apresentar a vocês um pouco sobre a área de engenharia do trabalho, parte da atuação do profissional de engenharia de produção. A área de organização do trabalho cuida de problemas como a definição de organogramas, a distribuição de responsabilidades dentro da fábrica e também a introdução de métodos inovadores de trabalho, como o trabalho em equipe. Ela também é responsável pela criação de programas como os de promoção da qualidade de vida do trabalho e promoção da saúde dos trabalhadores, a identificar novos métodos para o desenvolvimento profissional e das carreiras das pessoas. E é claro, né? É na organização do trabalho que também se estuda o projeto do trabalho, desenhar como uma determinada operação deve ser feita para que ela tenha o menor risco, maior produtividade e maior valor na vida daquele trabalhador, daquele operador. Ergonomia é a ciência que estuda como realizar a adaptação do trabalho ao homem. O engenheiro de produção, ele estuda a ergonomia tanto para aplicá-la no projeto dos postos do trabalho, mas também nos projetos de produto. No caso dos projetos de postos de trabalho, ela é chamado de ergonomia do trabalho. E ela estuda questões como a postura, o tamanho dos mobiliários, a questão do ruído, questões atmosféricas, químicos, gases, poeiras, vibrações e outros agentes que podem causar algum problema humano. E ela aplica esses conhecimentos e as ferramentas dos trabalhadores sejam adequadas para que não cause nenhum mal. No caso da ergonomia de produto, nós utilizamos os mesmos conhecimentos para que o projeto do produto seja feito de forma adequada ao seu usuário. Por exemplo, se você faz o projeto de um brinquedo, você tem que ter um tamanho mínimo para que ele não entre na garganta da criança, por exemplo. Quem que vai estudar isso? Eu tenho como estudar esses tamanhos, quais são esses mínimos, quais são as normas que devem existir. Ao mesmo tempo, se eu desenho uma ferramenta elétrica ou uma ferramenta qualquer, ela tem que ser adequada às mãos das pessoas. Qual que é o tamanho, a dimensão média e a distribuição dessa dimensão entre a nossa população? Então, nós temos que pensar. Pense, por exemplo, no tamanho de um calçado, né? É a ergonomia de produto, por exemplo, que faz os estudos das solas de sapatos e das espumas naquele seu tênis ultra avançado de corrida. Atuamos para que o projeto seja adequada à formação dos pés, às distribuições desses tamanhos desses pés, mas também adequada e mais eficiente para o processo todo da corrida. Então ali tem muita engenharia de produção, tem muita ergonomia de produto. E ela está também nesse seu celular ou nesse aparelho que você está vendo o nosso vídeo agora. Então isso se chama ergonomia cognitiva, que é a adaptação das imagens e das formas de que nós procedemos para entender as informações de tal sorte que seja adequada para uma melhor compreensão. A área de engenharia de segurança do trabalho, ela estuda todas as normas e sistemas para que você garanta a saúde e evite qualquer tipo de acidente dentro do trabalho. Ou seja, evite que as pessoas fiquem doentes, como também você diminui o risco de um acidente por doença. Imagine todos os tipos, desde questões relacionadas com ruído, perda de audição, até mesmo problemas de contaminação de água ou contaminação com gases
ou gripe, tudo que você imaginar que possa acontecer com aqueles trabalhadores. A tarefa da engenharia de segurança do trabalho é criar mecanismos para que você evite qualquer tipo de doença e também de acidente. Por exemplo, quando uma carga que está sendo elevada cai ao chão, ou um trabalhador que possa cair de uma escada enquanto esteja fazendo um trabalho, ou de um andaime, ou de algo assim. Então, o engenheiro de produção que atua nessa área, ele estuda normas e sistemas mecânicos ou equipamentos que evitem qualquer risco. Por fim, nós temos a área de gestão de riscos. Nós vimos recentemente, por exemplo, lá em Brumadinho, que uma barreira de uma empresa se rompeu e causou um grande trauma, uma grande dor. Então é papel do engenheiro de produção atuar nesta área também. Ele atua mapeando esses riscos, ou seja, identificando aonde que possa acontecer algum tipo de acidente e tentando prever esses acidentes para evitá-los. Então, isso é uma área de grande aplicação hoje em dia em muitos tipos de empresa. Para realizar todas essas tarefas, o engenheiro de produção deve conhecer as tecnologias envolvidas nos processos de fabricação, conhecer todas as áreas da ergonomia, são a biomecânica, a biofísica, a parte de antropometria, que é a ciência que estuda a medida do corpo humano, é toda a parte de psicologia cognitiva, ou seja, como que o homem entende e processa informações. Utiliza também conhecimentos dos campos da psicologia organizacional e também da administração para lidar com os recursos humanos. As habilidades necessárias são muitas. A primeira delas, o tratamento e a coleta de dados. Ele precisa dominar ferramentas de processamento desses dados, como técnicas estatísticas, onde é possível identificar padrões, realizar previsões e criar modelos para o futuro. Há também um conjunto de ferramentas computacionais que auxiliam nesse trabalho. Um dos exemplos mais clássicos é o da simulação humana. Projetar com a ajuda do computador, simular um ambiente real de trabalho, onde você tem os equipamentos e você coloca nesse ambiente bonecos físicos, como se fosse num joguinho. Aquele jogo que você joga 3D, né? Na sua casa, pois bem, a mesma tecnologia que está por trás daquele jogo, nós utilizamos para criar bonecos, avatares, que podem realizando aquela função ou aquele trabalho dentro do ambiente virtual. E com isso nós podemos prever o que aconteceria com o usuário humano. Existem técnicas e dinâmicas de trabalho em grupo que ele precisa lançar mão para obter a informação das pessoas, criar motivações e ambientes adequados. Nessa altura da minha fala, você já deve ter percebido que há muitos campos de atuação. Você pode atuar tanto dentro de uma empresa, uma fábrica, mas também numa organização de serviços, uma grande loja, um centro de distribuição. E ele está também em todos os produtos. Muitos de vocês podem ter ouvido falar que as fábricas estão morrendo, que o futuro do trabalho será em casa e digitalização. Isso sim é verdade, mas a engenharia do trabalho ela continuará existindo. Hoje existe um novo mundo de tecnologias. Deixa eu te dar alguns exemplos. Nós temos drones capazes de sobrevoar fábricas ou plantas ou locais e identificar riscos. Nós temos robôs trabalhando junto com humanos para produzir bens e produtos. Nós temos uma nova geração de produtos que conversa com o cliente. Os carros, será o caso dos eletrodomésticos. E quem vai auxiliar as empresas a criar esses produtos?
senão os especialistas que dominam a ergonomia, a cognição e a tecnologia. A engenharia do trabalho ela nunca vai acabar, ela só está se transformando para um novo e maravilhoso futuro. Temos que pensar em novas formas de garantir a segurança do trabalhador e a motivação. Venha estudar conosco e nos ajudar a criar esse novo e maravilhoso mundo do trabalho.